This call is now being recorded. Então, gente, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de cálculo, cálculo 1. Hoje, de fato, nós vamos iniciar os conceitos do cálculo, como previsto no nosso cronograma de aulas. Aula 2, nós trataremos de temas já que falam de limite, tá? Nossa aula de hoje vai ser dividida em 5 momentos. Nós trataremos das noções intuitivas do limite, falaremos dos limites laterais. Em seguida, traremos a noção de continuidade, tá? Tudo isso de forma intuitiva. E depois de tudo isso, nós formalizaremos essas noções intuitivas que a gente entendeu nessas 3 primeiras partes de aula. E, por fim, nós falaremos das propriedades de limite. É importante que, a partir de agora, na verdade, desde a primeira aula, você pratique. Então, consulta os livros das referências. A primeira referência básica tem muitos exercícios bons que devem ser tentados, praticados, para que o aprendizado seja mais consolidado, tá? Cálculo é uma disciplina difícil e precisa ser praticada, tá? Intuitivamente, nós vamos começar pensando numa função real, tá? E aqui, sempre que a gente não falar dos domínios, a gente imagina que é uma função real, tá? E o que é estudar o limite de uma função? É tentar imaginar o que acontece com uma função f de x quando x tende a um ponto A ou se aproxima de um ponto A. Tá? Então, ou então, quando você quer saber o que é que acontece com uma função, quando o x cresce muito ou tende ao infinito. Tá? São algumas expressões que nós vamos ver durante essas 2 próximas aulas, essa e as 2 próximas aulas de cálculo, tá? Então, nós queremos saber o que é que acontece com a função quando ela se aproxima de um ponto, ou quando cresce muito, ou quando decresce muito. E nós vamos escutar muito esses termos. Tende a A, se aproxima de A, o x cresce muito, ou tende ao infinito. Tá? São textos que nós vamos ver ao estudar limites. Tá? Então, para começar com essa ideia, eu trouxe um exemplo. Tá? Nossa aula de hoje vai ser pautada em alguns exemplos, e os gráficos são muito importantes para a gente entender essas noções intuitivas. Nós vamos começar com essa função, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Observe que o ponto 3 é um ponto que não está no domínio da função, da forma que ela está definida aí. Mas todos os outros pontos x, diferente de 3, da reta real, eles podem ser avaliados nessa função, ou seja, todos eles estão no domínio. Quando x é diferente de 3, a gente pode simplesmente simplificar esses 2 polinômios. Uma vez que, se você olhar com bons olhos, esse x ao quadrado menos 5x mais 6 é exatamente igual a x menos 2, x mais 3. Tá? E embaixo nós temos um x menos 3, e quando não é zero, perdão, aqui não é mais, é menos. Quando não é zero, eu posso muito bem simplificar. Tá? Então, sempre que o x for diferente de 3, eu posso olhar para essa função g de x, uma função auxiliar, que mostra que é equivalente àquela outra função. Tá? Ela só não é igual no ponto x igual a 3, tá? Porque não faz sentido você encontrar o f de 3. Então, se eu quiser saber o que é que acontece com a função perto de 3, bem perto de 3, que é o ponto que não faz sentido eu calcular, inclusive eu botei aqui que o f de 3 não existe. Tá? Se você avaliar próximo, eu botei pontos não tão próximos, 2,5 deu 0,5, 2,9 deu 0,9. Se eu tivesse feito o f de 2,999, isso teria dado 0,999. Então, sempre que eu estou me aproximando do 3, a minha f, pelo menos por esse lado, né, por números menores do que 3, está dando perto de 1. Quando eu me aproximo por outro lado, que são por números maiores que 3, ó, eu vim primeiro de 3,5, deu 1,5, 3,1 deu 1,1. Se eu fizesse o f de 3,001, isso aqui ia dar
1,001. Ou seja, se eu me aproximar do 3, por outro lado, né, eu estou também me aproximando de 1. Então, intuitivamente, o que é que nós temos? Se você tentar desenhar o gráfico para ilustrar melhor, eu estou cada vez mais, eu estou me aproximando do 3 e os pontos da função estão se aproximando do 1. Por outro lado também, se eu venho diminuindo, eu estou me aproximando cada vez mais do 1. Então, é um caminho que está me levando, quando o x tende a 3, a minha função ela está chegando no 1. Então, quando isso acontece intuitivamente, nós dizemos que o limite da f, quando x tende a 3, dá 1. Tá? É o que acontece. Esse exemplo é um exemplo bem simples, né? Vamos olhar para um exemplo um pouco mais bem elaborado e ver o que é que acontece, tá? Então, imagina que nós temos essa função agora, uma função cúbica em cima e linear embaixo. Tá? Se a gente olhar com carinho, no ponto x igual a 3, novamente, no ponto x igual a 3, dá zero embaixo, o h de 3 não faz sentido ser calculado. Tá? Mas se você olhar também, esse primeiro termo quadrático, ele também zera no 3. Ou seja, esse polinômio que está com chave em cima, é um polinômio que pode ser dividido por x menos 3. Então, eu posso fazer assim, eu posso escrever essa igualdade assim. X menos 3, eu já fiz essa divisão, x menos 4, 3x menos 7, e embaixo, 3 que multiplica x menos 3. Então, eu posso muito bem simplificar esses 2x menos 3. Tá? E aí, se eu tentasse me aproximar do 3 nessa H, como eu estou andando por pontos diferentes de 3, eu posso muito bem olhar somente para essa função aqui, auxiliar, que é x menos 4, 3x menos 7. Então, observe que eu estou andando por uma função que agora eu consigo andar mais fácil, tá? Não tenho que... A substituição é um pouco mais fácil, não é uma cúbica em cima, é só uma quadrática, tá? Então, se eu quiser saber o que é que acontecia com essa h quando h tende a 3, eu posso fazer uma estimativa olhando para essa função, que a gente acabou de fazer a continha. Eu posso fazer uma tabela me aproximando. Observe que essa tabela é bem resumida. O ideal seria que eu fizesse, eu fiz o 2,9, depois eu vou fazer o 2,99, depois eu vou fazer o 2,999 e assim sucessivamente. E regredindo também. Eu fiz o 3,1, então depois eu iria fazer o 3,01, depois o 3,001, e assim eu ia chegando cada vez mais próximo do 3. Mas como é meramente para ilustrar, nós não vamos fazer essas noções intuitivas de forma muito detalhada, a gente vai olhar mais para o gráfico. Então, olhando para o gráfico dessa função h, é lógico que eu usei a minha função auxiliar g para desenhar o gráfico, é uma quadrática, tá? O gráfico dela é assim. Observe que no 3 não faz sentido eu falar no h de 3. Então, tem uma bolinha aberta. Eu vou dar um zoom. Tem uma bolinha aberta aí no 3. Então, se eu me aproximar do 3 por à esquerda, ou seja, vindo de cima de baixo para cima, vindo aqui do 2, cada vez eu me aproximo mais de um valor que está aqui, ó, que é 1/3. Tá? E se eu vier por cima do mesmo jeito, se eu vier pela direita. Então, observe que nós temos uma ideia de limite. Tá? No texto eu mostro pelo menos quem é o limite. Então, aqui, quem seria nosso limite? Seria a substituição aqui, 3 aqui nesse problema. Tá? O g de 3 eu posso fazer dar 1 vezes
2 dividido por 6, ou seja, o g de 3 dá 1/3. O g de 3 é a nossa função, já que eu sumi com a indeterminação. Então, o que é que a gente está fazendo na prática? Na prática, nós estamos dando um jeito de, quando tiver uma indeterminação, eu fazer alguma simplificação, alguma divisão de polinômio, tá? Fazer algum jeito dessa indeterminação sumir, tá? Sem perder características, sem perder muitas características da função. No caso, eu só perco o que é que acontece com a função no ponto, tá? Nos outros pontos, a função continua agindo normalmente, assim eu posso me aproximar como eu queira do ponto em questão, tá? Mas o que é que aconteceria se eu tivesse uma função definida por mais de uma sentença? Observe que aqui nós temos funções que são definidas por uma só sentença. Eu dou um jeito de fugir da indeterminação e eu consigo entender o que é que acontece com o limite da minha função. Mas o que aconteceria se eu pensasse numa função definida por mais de uma sentença? Então, eu vou mostrar um exemplo, por exemplo, esse. Eu tenho uma função definida por duas sentenças. Se o x for maior ou igual que 2, a minha função é 3x menos 2. Se o x for menor do que 2, a minha função é x ao quadrado menos 2x mais 2. Então, graficando, né, fazendo um gráfico dessa função, o que é que eu tenho? À direita do 2, eu tenho uma função linear, e à esquerda do 2, eu tenho uma função quadrática. Só que, pelo jeito que defini, o 2 ela se encaixa lá na regra da função linear. Por isso que a bolinha está pintada no 2, lá em cima, e embaixo ela não está pintada. Tá? Esses são alguns conhecimentos de funções que a gente já tem. Observe, gente, que aqui, agora, se eu me aproximar pelo 2, pro 2 pela esquerda, ou seja, se eu vier do sentido dos números negativos chegando ao 2, eu tenho a minha função, ela se aproxima do 1, ou seja, se o x vai para 2, só que eu olhando pela esquerda, eu vou botar um menos em cima para representar que está vindo pela esquerda, a minha função, ela tende a 1. Olha o desenho. Já se eu chegar para o 2 pela direita, a minha função, ela tende a 4. Olha lá em cima. Então, se vier pela esquerda, ela tende a 1. Está aqui embaixo. 1. Se vier pela direita, ela tende a 4. Está aqui o 4 aqui em cima. Isso, gente, isso nos dá uma nova ideia intuitiva de limite. Qual seria? Seria a ideia de limite lateral. Tá? E nós vamos representar limites laterais assim. O limite, quando x vai para a menos, com esse menos, quer dizer que vai pela esquerda. De uma função f de x é um L1. Tá? E o limite lateral à direita, a gente representa com A, com mais em cima. Então, o menos fica o lado da esquerda. Bem, se você olhar para o plano cartesiano, realmente a esquerda fica com os números negativos, por isso tem esse menos. E a direita é o lado dos números positivos, por isso a gente chama, bota um mais no expoente aí, para representar limites laterais à esquerda e à direita. Nesse exemplo em particular, nós vamos usar essa notação. Ó. Nós não vamos mais falar dessa forma aqui, extensa que eu falei. Nós vamos olhar para esta notação que eu vou enquadrar no verde. Tá? Então, o limite lateral à esquerda do 2 é 1 e à direita do 2 é 4. Então, nós temos uma noção intuitiva de limite lateral. Tá? Nesse exemplo, se você tentar pensar num limite para 2, aquele limite que a gente viu nos exemplos anteriores, nós não vamos obter êxito. Por quê? Porque para termos um limite, eu tenho que me aproximar e sempre encontrar o mesmo valor. Tá? Nesse caso, quando eu me aproximo por um lado, eu encontro 1, quando eu me aproximo pelo outro, eu encontro 4, e essas informações não batem, tá? Elas não vão para o mesmo lugar. Então, nesse caso, o limite que a gente viu até agora há pouco, ele não existe. Existem limites laterais. Tá?
Mas o limite, que é um valor que, quando você se aproxima do 2, ele seria um limite, não existe. Tá? E a gente vai ver um pouco mais à frente a definição formal desse fato. Então, para fixar melhor as ideias, eu trouxe outro exemplo. Então, vamos considerar essa nova função aí, também de duas sentenças, que tem as seguintes regras. Se o x for maior ou igual que 1, é uma linear, 4x menos 3. E se o x for menor que 1, é uma quadrática. Tá? Então, eu fiz o gráfico dessa função, fica assim. Só que olha como essa função ela funciona um pouquinho melhor, ela encaixa, né? Não tem um salto. Se a gente olhar o limite pela esquerda, quando você se aproxima para 1 pela esquerda, vai dar 1 também. E se você vier pela direita, você também encontra 1. Tá? Esse aqui é o ponto, o mesmo ponto, 1. Tá? Esse 1zinho aqui. Então, se você olhar os limites laterais, tanto o limite, eu chamei de que letra? Da G. Tanto o limite da G de x, quando x tende a 1 pela direita, é 1, quanto o limite da G de x, quando x tende a 1 pela esquerda, também é 1. Observe que nesse exemplo, se você tentar olhar pelaquela ideia intuitiva de limite, fizer uma tabelinha, se aproximando tanto por um lado quanto por outro, você vai ver que o limite da G, quando x vai para 1, é 1. Tá? Então, nesse caso, faz sentido falar de limite, e nós temos uma coincidência. Isso aconteceu por quê? Porque nós temos os limites laterais iguais. Tá? Então, nós temos esse limite igual a esse, que é igual a 1, no final das contas. Então, aqui nós conseguimos olhar para esta função e ter, sim, uma ideia de limite. Tá? Para encerrar essa sessão de noções intuitivas, vamos analisar um caso que a função explode. O que é a função explodir? Ela assumir valores cada vez maiores. Tá? De novo, eu peguei uma função que tem duas regras de formação. A primeira regra é para x maior ou igual que 1. Tá? É 1 dividido por x menos 1 ao quadrado. E a outra regra é constante. Quando x menor que 1, a função é 2. Eu fiz o gráfico dessa função. Tá? E eu desenhei essa assíntota azul, porque, de fato, se você subir essa função, ela vai assintotar essa reta e não vai tocar nunca. Observe que se você fizer o limite dessa função, que eu chamei de f, se você olhar para o limite de f de x, quando x vai para 1, o ponto em questão é 1, pela esquerda, esse limite é 2, porque a função sempre assume 2 vindo de trás da esquerda para a direita. Já se você vier da direita para a esquerda, a função ela sempre cresce. Quanto menor o valor que você tenta assumir, mais próximo de 1, é claro, vindo da direita para a esquerda, não chegando a 1, mas vindo pela direita para 1. Quanto menor o valor, você vai encontrar valores maiores. Sempre aumenta. Então, nesse caso, quando a gente não consegue barrar, né, ficar parado no lugar, cada vez aumenta mais, a gente diz que a função explode. No caso, a gente simboliza que esse limite é mais infinito. Tá? Ele está assumindo valores positivos e cada vez maiores. Quanto mais eu me aproximo de 1 pela direita, mais esse valor cresce indefinidamente. Tá? Então, observe que isso foi exatamente o que eu falei. O limite é 2, claramente pela esquerda, e pela direita ele vai crescendo indefinidamente. Comumente, a gente diz que essa função, no caso, explode. Tá? Explode ou tem limite igual a mais infinito, quando o x se aproxima de 1 pela direita. A noção de continuidade é a próxima noção que a gente vai entender. Uma função ela é contínua quando você tenta desenhar o gráfico com lápis e papel e você não sente a necessidade de tirar o lápis do papel para fazer o seu desenho. Então, se a gente olhar para trás, para os exemplos que já passou, essa função, por exemplo, ela é descontínua, porque nós temos um salto no 3. Nós não conseguimos. Eu tenho que tirar o lápis para fazer a bolinha aberta.
Já essa função aqui, ó, essa f de x, ela é descontínua também, porque a gente vem descendo a parábola, aí tem que tirar o lápis do papel e saltar lá para cima para fazer a continuidade do desenho. Já esse próximo exemplo, se você olhar com carinho, essa bolinha ela é pintada porque a regra, a primeira regra, ela é maior ou igual, ou seja, no 1, ela assume de fato o valor 1. No desenho, ela não está pintada por uma falha, mas ela é pintada. Essa função, embora seja de duas sentenças, ela é contínua. Eu não preciso tirar o lápis do papel para desenhar esse gráfico. Tá? Essa outra também é descontínua. Essa aqui, claramente, você tem que tirar o lápis do papel para poder desenhar seu gráfico. Então, essa é a ideia de continuidade. Na prática, a gente diz que uma função é contínua em um ponto A, porque essa noção de continuidade é pontual. Uma função é contínua no ponto se satisfazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Existiu o limite de f de x quando x tende a A, e existe também o f de A, e mais, esse limite de f de x quando x tende a A tem que ser o próprio f de A. Tá? Então, nós temos que essas duas coisas têm que acontecer. E a gente diz que uma função f é contínua se ela for contínua em todos os pontos. Quando a função não é contínua, a gente diz que ela é descontínua. E existem, eu vou elencar aqui, 3 tipos de função descontínua. A primeira delas que nós vamos estudar é a função que tem uma descontinuidade removível em um ponto A. O que é uma função com descontinuidade removível? É quando nós temos os limites, tá? Os limites f de x, quando x tende a pela esquerda e pela direita, só que eles não são igual a f de a. Eu trouxe um exemplo para a gente entender melhor. Imagine essa função que está aí no quadro. Ela parece muito com aquele primeiro exemplo que eu trouxe. É aquela função do primeiro exemplo, só que como lá no exemplo não tínhamos definido f de 3, agora eu trouxe o f de 3 definido como sendo igual a 2. Então, observe que essa função está definida para todos os números reais. Tá? E a questão é, quando x é diferente de 3, eu sei que ela se comporta identicamente a uma linear e eu sei que nesses pontos ela é contínua. E no 3, o que é que acontece? No 3, ao graficar, o que é que acontece? A função ela tem um saltinho. Só no f de 3 ela tem um saltinho lá para cima. Observe que esse exemplo se encaixa perfeitamente numa descontinuidade removível. Por quê? Porque nós temos os dois limites laterais, tanto pela direita quanto pela esquerda, eles são iguais a 1, só que eles não são iguais à função no ponto. Então, nesse caso, a gente diz que a descontinuidade é removível. Removível por quê? Porque se você redefinir nesse ponto, para o valor que assume os limites, você deixa de ser descontínuo e passa a ser contínuo. Ou seja, removendo somente essa imagem para um lugar adequado, que seria esse, a função tornar-se-ia contínua. Tá? Então, nós temos um caso de descontinuidade removível. Outro tipo de descontinuidade é a descontinuidade de primeira espécie. A descontinuidade de primeira espécie é a descontinuidade em um ponto A, que acontece a seguinte coisa. Os limites, eles existem e são diferentes. Nesse caso, gente, os limites não podem explodir. Para ser descontínua de primeira espécie, esses valores têm que ser diferentes. Tá? Então, se a gente voltar lá no exemplo 3, no exemplo 3, essa descontinuidade ela é de primeira espécie. Observe que no ponto 2, a função tem limite à esquerda, que é 1, tem limite à direita, que é 4, nós já vimos isso. Os dois limites existem, são valores fixos, não explodem. Só que a imagem da função, só que eles são diferentes, tá? Como eles são diferentes, a função não poderia ser contínua.
Para ser contínuo, os limites têm que ser iguais, né? Tem que existir um limite só e tem que ser igual à imagem da função. Então, nesse caso, tem esse salto, mas é um salto finito, se você olhar com bons olhos, tá? Porque nenhum dos dois lados explode. Nós dizemos que a descontinuidade é de primeira espécie. Vamos voltar para ver a próxima definição de descontinuidade. Uma função tem uma descontinuidade de segunda espécie em um ponto A se um ou pelo menos um dos limites laterais for infinito. Como é que isso acontece? É no exemplo, igual aconteceu no exemplo 5. Um dos dois lados explode, ou seja, esse salto de um limite para o outro, ele é infinito. Tá? Observe que na descontinuidade de primeira espécie, o salto entre os dois limites laterais é finito. Se você olhar, você salta um pouco, mas é uma quantidade finita. Já no exemplo 5, eu vou voltar aqui, nós temos um salto um pouco grande, né? No caso, ele é um salto infinito. O limite à esquerda do 1 é 2 e à direita é infinito. Observe que eu não consigo chegar aqui em cima, ele cresce indefinidamente. Se eu escrever de vermelho, ó, o gráfico, imagina que o gráfico continuasse, ele ia subir, assintotando essa reta aqui, e eu nunca chegaria até um lugar. Então, a descontinuidade é de segunda espécie quando a gente não consegue olhar para esse salto, tá? Ou seja, nós temos os limites, pelo menos um dos limites infinitos, tá? Pelo menos um dos limites explode. Agora, nós vamos tentar formalizar essas definições de limites, que até agora nós vimos de forma intuitiva, mas nós não formalizamos nenhuma dessas definições. Para formalizar essas definições, eu trouxe essa figura auxiliar para tentar nos ajudar a lidar com esses épsilons e deltas, que nós vamos dizer que essas definições elas dependem de épsilons e deltas, e isso gera um nó na cabeça de todo mundo que estuda esse conteúdo pela primeira vez. Então, observe que aqui nós temos o A, que é o ponto em questão que eu quero me aproximar, temos um intervalo próximo desse A, temos o cara candidato ao limite, que está aqui, ó, o L, e também temos um intervalo em torno de L. Eu estou usando o epsilon para ficar próximo, para fazer uma vizinhança de L, e estou usando o delta para fazer uma vizinhança de A. A letra E fazer letras epsilon e delta. A definição formal de limite é essa. Seja f uma função e A um ponto do domínio de f, ou extremidade de um dos intervalos que compõem o domínio dessa função, o A não precisa necessariamente estar no domínio, mas ele tem que ser pelo menos o extremo de um intervalo aberto, que é domínio dessa função. Dizemos que f tem limite L em A, ou seja, quando se aproxima de A, se para todo epsilon que eu pegar, existir um delta maior que zero, tal que para todo x no domínio da função a gente tenha essa implicação. Ou seja, se para todo epsilon que você escolher, vizinho do L, vai existir um delta que joga todos os elementos que estão nessa vizinhança delta dentro dessa vizinhança epsilon. Em termos de intervalo, que é muito comum, esse L, gente, é o candidato a limite, tá? A gente representa por um limite L por um limite de f de x, quando x vai para A. Comumente, a gente escreve isso na forma de intervalos. Como é que funciona? O que é que eu estou dizendo aqui nesses intervalos? Que dado um epsilon qualquer, você vai conseguir encontrar um delta que todo mundo que estiver dentro desse intervalo aqui, A mais delta, A menos delta, A mais delta, é lógico que com x diferente de A, vai implicar que o meu f de x vai estar entre L menos delta, L menos epsilon e L mais epsilon. É um pouco difícil entender essa noção, mas vamos olhar aqui para a figura para ver se ela nos ajuda. Então, se você suspeita que L seja o limite, então, para todo epsilon que você pegar, mesmo que você pegue um epsilon pequeno, então, digamos que você pegue somente esse intervalinho aqui agora, perto do epsilon, você ainda vai conseguir encontrar um delta
que quando você pegar um intervalo aqui embaixo, todo esse intervalo daqui de baixo vai ser levado para esse intervalo que está lá em cima de roxo. Então, é uma brincadeira de tentar de você me dar um epsilon que me geraria um problema e eu vou te encontrar um delta que, mesmo assim, ainda joga todo mundo dentro desse intervalo. Então, mesmo que eu pegue um epsilon menor ainda, cada vez mais, eu vou conseguir encontrar um delta menor ainda que leva todo mundo dentro daquele intervalo. Então, essa é a ideia, é a formalização da ideia de limite, tá? Com epsilons e deltas. É lógico que olhar assim e olhar com intervalos é a mesma coisa. Tá? Aqui, transformar esses módulos em intervalos, a gente viu no curso de função. Tá? É uma desigualdade modular e você consegue fazer uma desigualdade na forma de inequações. Tá? Então, eu trouxe outra figura para tentar formalizar aquela ideia de limites laterais. Porque se eu formalizei a ideia de limites, por que não formalizar a ideia de limites laterais? Então, observe que essa figura é para eu tentar formalizar o limite à direita, porque eu estou olhando para L, o limite da função que vem da direita. Tá? Como é que eu formalizaria? Então, seja f uma função e A um número real, suponha que existe um número B, de modo que esse intervalo AB esteja contido no domínio de F. Ou seja, eu tenho que garantir pelo menos um pedacinho à direita que eu possa andar. A gente vai dizer que L é o limite lateral de F à direita, se dado qualquer epsilon que você pegar, existir um delta que faça isso. Tá? Ou seja, agora eu vou pegar o delta só à direita e eu tenho que garantir que o f de x está próximo de L epsilon, tá? F de x menos L é menor do que epsilon. Epsilon próximo, né? É uma forma de falar. Esse outro desenho é para formalizar o limite lateral agora à esquerda, tá? Então, é um pouco parecido, só muda o fato do intervalo agora ser para a esquerda. Então, de certa forma, a brincadeira é a mesma. Nós temos esse candidato, então, para qualquer epsilon que você pegar, que o L esteja entre L menos epsilon e L mais epsilon, dado qualquer epsilon, você vai conseguir encontrar um delta, tá? Só que agora o delta está só para cá, de forma que todo mundo que está aqui vai ser levado dentro desse intervalo que está lá. Tá? Então, é basicamente essa ideia. Aqui não era para ter, não era para a gente olhar para o que acontece à direita, tá? Nesse caso do limite à esquerda. É porque eu aproveitei a figura. Tá? Mas no caso do limite à direita, a gente só olha para a direita do A. No caso do limite à esquerda, a gente só olha para a esquerda do A. É possível também formalizar a ideia de uma função ser contínua, em termos de epsilon e delta. E a ideia é parecida com a ideia de limite de função. A única diferença, são duas diferenças aparecem. E eu, inclusive, não pus aqui de forma correta. A primeira delas é que aqui, agora, nós não precisamos mais botar maior do que zero. Por quê? Porque eu quero que o x se aproxime até o A. E o L, no caso, deixa de ser L e passa a ser f de A. Então, para todo x, para todo epsilon que você escolher, vai existir um delta, tal que, para todo x no domínio da função, nós temos que isso vai acontecer. Se eu pego x epsilon próximo de A, eu vou ter um f de x epsilon próximo de f de A. Tá? Ou seja, o que é que está escrito aqui? É que o limite da f é igual ao f de A. Então, é a mesma coisa que a gente tinha falado, só que agora com epsilons e deltas. Para finalizar essa aula, nós vamos apresentar algumas propriedades de limite e alguns teoremas que serão de extremamente utilidade para a gente resolver nossos exercícios. Tá? Aqui, como eu já falei na aula passada, nós evitaremos ao máximo fazer demonstrações. Vou fazer algumas no texto, e aí fica para vocês lerem. Nas referências também, os autores fazem as demonstrações, mas por termos pouco tempo e por ser uma disciplina introdutória, nós não vamos fazer aqui, vamos aguardar o curso de análise na reta, que lá nós faremos essas demonstrações com mais cautela. Tá? Então, a primeira propriedade é que o limite, quando existe, é 1. Tá? O limite da função, o limite de uma função, quando x tende a um ponto A, se ele existir, é 1.
Então, o que é que isso quer dizer? Que se você tiver dois caras candidatos a limite, esses dois caras têm que ser iguais. E algumas propriedades operatórias que eu vou listar aqui, para elas eu preciso definir duas coisas. Vamos supor que eu tenho duas funções, as duas se aproximando do ponto A, uma quando vai, a f, quando vai para, quando o x se aproxima para ela, vai para L1 e a g vai para L2, tá? Eu estou assumindo limites diferentes para poder abranger todos os casos, tá? Então, eu tenho as seguintes propriedades operatórias. O limite das somas ou as diferenças é a soma dos limites, ou diferença dos limites, tá? Se você fizer o produto de uma constante por uma função e tentar encontrar esse limite, é a mesma coisa de você fazer cada vez o limite, tá? Vale também o produto dos limites. O limite do produto é o produto dos limites, tá? O limite de f de x sobre g de x é o quociente dos limites, tá? E um teorema que é extremamente importante, que nós continuaremos usando a ideia de FG, é o famoso teorema chamado Teorema da Permanência do Sinal, que diz o seguinte, essa é uma das formulações, tá, gente? Existem outras formulações para o Teorema da Permanência do Sinal. Se você tiver curioso, procura nas referências, as referências do plano de curso, as referências diferentes têm elaboração diferente do Teorema da Permanência do Sinal. Eu trouxe uma que eu gosto, mas tem outras formas de você olhar o teorema da permanência sinal. Então, considere duas funções reais e A um número real, de modo que os limites de f e de g, quando eles tendem a A, são L1 e L2, do mesmo jeito que eu defini nas funções operatórias, para falar das propriedades operatórias, respectivamente. Vamos supor que o L1 é menor do que o L2, tá? Então, vai existir um delta, tal que para todo x que eu escolher epsilon, delta próximo de A, nós ainda teremos f de x menor do que g de x. Ou seja, se no limite nós temos uma ordem, L1 menor do que L2, então, perto desse limite, as funções também vão se comportar com essa mesma ordem. Ou seja, o limite de f é que é L1, o limite de g é que é L2. Se L1 é menor do que L2, então, bem perto do A, o f de x vai ser menor do que o g de x. Tá? É o teorema da permanência do sinal. Algumas propriedades das funções contínuas, elas decorrem dessas propriedades, principalmente dessas propriedades operatórias que eu fiz no slide anterior. Com isso, o que é que a gente ganha? Que a soma de funções contínuas é uma função contínua, a multiplicação de funções contínuas também é uma função contínua, a divisão, desde que o denominador não zere, de funções contínuas, também é uma função contínua. Tá? Isso tudo decorre das propriedades de limite. E nós vamos encerrar essa aula de hoje enunciando dois resultados que são muito importantes de função contínua. O primeiro delas é o teorema do valor médio. O teorema do valor médio diz o seguinte, que se você tem uma função contínua em A e B, no intervalo fechado, e você supõe que a imagem desses dois pontos é diferente, então a f vai assumir todos os valores entre f de A e f de B. Ou seja, dado um K, dentro do intervalo f de A e f de B, eu estou assumindo que o f de B é maior que o f de A aí. Então, vai existir um C nesse domínio, que é o intervalo fechado AB, tal que o C assume esse K. Gente, na prática, eu vou inserir uma página aqui para tentar fazer um desenho. PDF não. Perdão. Fechei sem querer, gente. Na prática, o que é que acontece? Eu vou fazer o gráfico aqui, tentar fazer um gráfico aqui, só para a gente ver como é que ficaria. Então, se você tem uma função contínua, dentro do intervalo AB, e você supõe que o f de A é menor do que o f de B, no caso, então aqui está o f de A, e lá em cima está o f de B,
Como a f é contínua, então todos esses valores que estão aqui, ó, entre f de A e f de B, eles vão ter que ser assumidos. Ou seja, se eu escolher o número K, perdão, aqui, vai existir, então, um número C aqui dentro, tal que o f de C é exatamente o K. Esse teorema não diz quem vai ser, mas ele garante que vai existir um C, que o f de C dá aquele K. Tá? Então, essa é a ideia do teorema do valor intermediário, que é um dos teoremas mais importantes do cálculo. Tá? Por fim, nós trazemos um resultado que trata de função composta. E ele é muito interessante porque, conhecendo uma função contínua, se você fizer a composição, é fácil encontrar o limite. De que forma? Se você tem fg, funções reais, eu fiz de modo que encaixe, tá? A imagem de f está contida no domínio de g. Então, se g é uma função contínua e você quer encontrar o limite de f de g de f de x, eu consigo, por a g ser contínua, botar esse limite dentro da g. Então, é igual a g do limite de x, quando de x tendendo a A, da f de x. Tá? Então, a propriedade, o limite da função composta, ele pede que essa g seja contínua. Tá? Eu só consigo jogar esse limite dentro se a g for contínua. Então, nós nos encontramos em breve no Meet para tirar dúvida, fazer exercício. Então, eu sugiro que vocês tentem fazer os exercícios do livro, tentem fazer essa lista que eu vou deixar de exercícios, e já tragam as dúvidas para a gente aproveitar da melhor forma essa aula ao vivo. Tá? Então, a aula de hoje é isso, e até a próxima.